Suicídio e gemido dos pastores. Obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não com gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Hebreus capítulo 13, verso 17. Setembro Amarelo, mês da consciência contra o suicídio. Os pastores não estão imunes. Cresce o número de suicídios entre pastores e tal tema precisa ser trabalhado. Estamos chegando num momento em que não será fácil esconder a humanidade dos pastores. Esse texto acima, Hebreus 13, 17, aponta algumas questões fundamentais para a prevenção contra o suicídio pastoral. São elas: primeiro, resistência e insubmissão. Obedecer a vossos guias e ser submissos com eles. Pastores que são sérios jamais querem que suas ovelhas tenham uma obediência cega, e muito menos sejam subservientes à sua voz. A voz pastoral é uma voz de amor, e é essa voz que guia as ovelhas. Por vezes, uma voz pouco mais incisiva, porque o amor não é frouxo, visando trazer sua ovelha debaixo do seu guiar, mas não uma voz controladora e esmagadora. Contudo, há sim ovelhas desobedientes e insubmissas, que causam muita dor de cabeça aos pastores que, por sua vez, sofrem e perdem o sono. Passam a ser ovelhas resistentes a tudo que o pastor faz e convida. Outras há uma relação de insubmissão. Até quando vou aguentar isso? Se pergunta um pastor. Segundo, o peso da prontidão, pois velam por sua alma. O segundo motivo que pode empurrar o suicídio pastoral é o peso da prontidão. A palavra velam é agrupêmeno, que significa estar acordado, permanecendo acordado, vigiar, estar circunspecto, atento, pronto. Só essas definições nos cansam de pensar nas implicações dessa responsabilidade de cuidar das ovelhas. E de fato, muitos pastores, por amor e não quererem magoar suas ovelhas, literalmente mal dormem, ficam em estado de on call, 24 horas por dia, pronto para suas ovelhas. E por não colocar limite nessa relação, as ovelhas produzem demandas que são impossíveis de dar conta. Tudo o que acontece com a ovelha, mandam um WhatsApp, ligam, vão à igreja, sua casa, e algumas inclusive esperaram uma reunião acabar para falar com ele. E são coisas como divórcio, comprar um carro, filhos desobedientes, marido que não dormiu em casa, maconha na mochila do filho, sogra que falou da nora e etc. Terceiro, a prestação de contas, como quem deve prestar contas. E isso pesa. Um dos significados desse prestar contas tem a ver com dinheiro, débito, salários, tributos, impostos, e o outro com a palavra empenhada, coisa prometida sobre juramento e dever, ou seja, é a pressão de prestar contas do salário que recebe como se isso fosse uma dívida para com as ovelhas que pagam. Viver dignamente pode criar os filhos de modo honroso, tirar férias para descansar, celebrar a vida é quase sempre estar debaixo de algum olhar suspeitoso das ovelhas, especialmente nos dias atuais, onde muitos pastores falam mais de dinheiro em seus púlpitos do que Jesus e seu evangelho. Também vive debaixo da pressão de se auto-impõe pelo fato do juramento que fez diante de Deus de ser fiel até a morte, o dever cumprido, pois além de prestar contas para as ovelhas acima, antes de tudo sabem que vão prestar contas a Deus. Pastores sabem que Deus tudo sabe e sabem que não conseguem se escapar de Deus que sonda suas motivações. 4. O prazer e a dor, para que façam isso com alegria e não gemendo. Mas uma possível causa do suicídio, essa tarefa pastoral de velar e prestar contas deveria ser um processo de alegria e satisfação, causa ou ocasião de alegria de pessoas que são o prazer da vocação pastoral. Mas essa tarefa pastoral também produz muita dor, de se transformando no gemido dos pastores. Gemido é estenazo, produzido por seu suspirar e gemer. É um ministério pastoral tão pesado que traz descompasso na respiração, precisando de tempo em tempo encher os pulmões para empurrar um suspiro para fora como um sinal de agonia. A velha questão é essa: com quem um pastor pode abrir o coração para falar de suas agonias?
Se abre o coração com um colega da mesma denominação, ocorre o risco de um dia este estar em uma condição política que possa prejudicá-lo. Se abre o coração a uma ovelha, corre o risco de estar sendo motivo de conversa no almoço ou reunião de oração. Se abre o coração com a esposa ou marido, corre o risco de imputar uma carga pesada demais e assim trazer mais agonia. E assim, pouco acaba abrindo seu coração e corre para Deus. E vai fazendo do ministério uma constante Getsemane pastoral. Ali transpira sangue, ora clamando para que Deus passe dele esse cálice, enquanto as ovelhas dormem sossegadas a um tiro de pedra. Prazer e dor são as companheiras inseparáveis de um pastor. Nem mesmo a alegria da criança que nasceu e o enterro de uma ovelha que partiu vai do alto para baixo, uma gangorra de sentimentos que exige equilíbrio e serenidade o tempo todo. Quinto, utilidade pastoral. Porque isso não aproveita vós outros. Esse é outro motivo forte para o suicídio pastoral. Estou sendo útil? É o medo e ansiedade de saber que se seu ministério está sendo proveitoso, não prejudicial e pernicioso. Esses são os sentidos da expressão não aproveita. Diante da resistência e insubmissão das ovelhas, o peso da prontidão, a prestação de contas, a relação entre prazer e dor, que utilidade tem tudo isso? Vale mesmo a pena ser pastor? Não seria melhor para mim abrir uma empresa, ir para o comércio, não receber salário da igreja, acabar de uma vez com essa pressão denominacional, etc.? Para refletir. E de fato, se o ministério pastoral é apenas Getsemane, é pesado demais. Muitos pastores se esquecem que Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo, Efésios 5:23. Que a igreja está sujeita a Cristo, Efésios 5:24. Que Cristo amou sua igreja e a si mesmo se entregou, Efésios 5:25. Que fez tudo isso para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, Efésios 5:26, como também para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, Efésios 5:27. Cristo ainda disse: eu edificarei minha igreja, Mateus 16:18. A igreja é de Jesus e não dos pastores. E é necessário entender que se a igreja é dele, os problemas também são, as alegrias também são, os recursos, poucos ou muitos, também são. Pastores querem carregar a igreja nos ombros, sendo que Jesus já as carregou na cruz. Se Jesus já morreu pelas ovelhas, nenhum pastor precisa se matar por causa delas. Pastor ou pastora, fique firme e, por favor, procure ajuda. Se pensamentos suicidas passam pela sua cabeça, não sofra em silêncio. Ovelhas, obedeçam e respeitam os seus pastores, pois o gemido deles em nada te servirá. Basta as intempéries da tarefa pastoral. Não seja você um motivo para pensamentos suicidas do seu pastor. Cuide disso. Que Deus, por meio do seu poder, do seu Espírito, conceda a nós, pastores, a graça que Paulo almejou para o pastor Timóteo. Tu, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 1. Em 1 de agosto de 2010, o site www.pastorbornoto.com, como também Nova York Times, revelou o seguinte: os membros do clero agora sofrem de obesidade, hipertensão e depressão de taxas superiores à maioria dos americanos. Na última década, o uso de antidepressivos aumentou, enquanto sua expectativa de vida caiu. Muitos poderiam mudar de emprego se pudessem. Veja os dados. 13% dos pastores ativos são divorciados, 23% foram demitidos ou pressionados a renunciar pelo menos uma vez em suas carreiras, 25% não sabem o que fazer quando tiveram problemas na família ou em conflitos ou problema pessoal. 25% das esposas dos pastores veem o horário de trabalho do marido como fonte de conflito.
33% sentiram-se queimados nos primeiros 5 anos do ministério. 40% dos pastores e 47% dos cônjuges sofrem de burnout, horários frenéticos ou expectativas poucos realistas. 45% das esposas dos pastores dizem que o maior perigo para eles e sua família é o desgaste físico, emocional, mental e espiritual. 45% dos pastores dizem que experimentaram depressão ou burnout ao ponto que precisavam tirar uma licença do ministério. 50% sentem-se incapazes de atender à necessidade do trabalho. 52% dos pastores dizem que eles e seus cônjuges acreditam em estar no ministério pastoral. É perigoso para o bem-estar e saúde da sua família. 56% das esposas dos pastores dizem que não têm amigos íntimos. 57% deixaram o pastorado se tivessem algum outro lugar para ir ou alguma outra vocação que pudesse fazer. 70% não têm amigos próximos. 75% relatam estresse severo causado por angústia, preocupação, perplexidade, raiva, depressão, medo e alienação. 80% dos pastores afirmam ter tempo insuficiente com o cônjuge. 80% acreditam que o ministério pastoral afeta negativamente suas famílias. 90% se sentem desqualificados ou mal preparados para o ministério. 90% trabalham mais de 50 horas por semana. 94% trabalham mais de 50 horas sob pressão para ter família perfeita. 1.500 pastores deixaram seus ministérios todos os meses devido ao esgotamento, conflito ou falha moral. Fonte Ultimato Online. Estas e outras notícias você pode ler no nosso site jornalismogospel.com.br.